Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje eu vou apresentar um artigo para vocês que é de minha autoria junto com os meus amigos Isaac e Jânio do Nascimento Lima, orientado pela professora Zuleide Queiroz. O artigo intitulado Ciclo Criativo de Jogos Colaborativos, um método para a criação de jogos educativos, apresenta um framework que ajuda você, desenvolvedor, desenvolvedora, pesquisador, pesquisadora, a criar jogos educativos de formato colaborativo. Esse artigo foi publicado esse mês na revista Rolos da UFRN, e vai apresentar aí um pouco do que nós utilizamos no Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos para criar jogos. Nos links aqui embaixo você vai encontrar todas as referências, além do link do artigo, que nós utilizamos nessa pesquisa, bem como você pode estar adquirindo qualquer um desses materiais e, fazendo isso, através dos links que nós vamos deixar aqui embaixo, você também estará ajudando o canal Pesquisa e Jogos. Então, bora lá, vamos falar do ciclo criativo de jogos colaborativos. Esse artigo, ele tem um potencial metodológico, tanto de método de pesquisa, como também de método de criação de jogos cooperativos. Nós não escrevemos esse artigo para ser definitivo, para ser uma verdade absoluta, uma verdade científica e absoluta. Nós, epistemologicamente, nem acreditamos que isso exista. A ideia é nortear, apresentar algumas diretrizes básicas, algumas diquinhas, para quem quer criar o seu jogo no formato colaborativo, voltado para a educação. Assim, você vai ter uma metodologia que lhe ajuda no processo e também é um framework que vai lhe ajudar a descrever cientificamente todo esse passo a passo. Dentro do artigo, na página 434, vocês vão encontrar o principal diagrama, que é o ciclo colaborativo de jogos colaborativos, que está aqui, Esse diagramazinho aqui, Esse diagrama, ele vai apresentar uma espécie de passo a passo, mas não pense que ele é linear, certo? Esse passo a passo vai lhe ajudar a tanto criar o seu jogo, como descrever cientificamente o seu jogo. Todo o princípio é na pesquisa bibliográfica, referências sobre o tema que o seu jogo quer abordar, referências científicas sobre a forma de analisar, referências sobre tipos de mecânica, tipos de abordagem. A ideia desse artigo é criar esse framework para jogos analógicos, seria para jogos de tabuleiro. Mas nada impede, é claro, uma futura transposição para, por exemplo, jogos digitais ou até jogos mistos. Na sequência, defina os objetivos, tanto o objetivo do seu jogo, um objetivo que, por enquanto, o seu jogo pode atingir, e defina os objetivos educacionais. Isso é muito importante dentro da análise. Essa definição de objetivos educacionais é quem vai deixar o seu jogo mais próximo de ser um jogo educativo. Qual é o ambiente que o seu jogo quer explorar? Qual é o tema que ele vai tratar? Qual o ambiente que ele vai simular? Como é que vai ser a planta baixa? Se é um jogo sobre sustentabilidade, talvez uma aldeia, uma tribo. Se é um jogo sobre cultura, você pode falar de carnaval. Bem, se você está falando aí sobre fábricas, indústria, gestão de recursos, talvez representar uma cidade, um meio urbano no seu jogo, pense no tema. Lembra sempre de voltar lá para a pesquisa, o ponto inicial. Como eu disse, esse framework ele não é linear. Infelizmente, no artigo, a gente sabe, um diagrama ele sempre fica com a cara de linear, mas pense que é tudo entrelaçado, tudo sempre entrelaçado. E aí você vai para a escolha da plataforma. É um jogo analógico, mas vai ser um card game? Vai ser um board game? Vai ser um jogo de peças? De montar e encaixar? Que tipo de jogo você quer criar? E agora sim, com tudo isso em mente, você vai definir quais são as metas do seu jogo. O que é que os jogadores e jogadoras precisam fazer para ganhar o jogo? Tenha em mente que todos esses passos eles vão sendo revisados
ponto a ponto. Às vezes, no final do jogo, você diz, não, essa meta aqui não é a meta geral do jogo. Eu vou ter que substituir por isso e por aquilo. Então, sempre pensando fora da caixinha, fora da linearidade. E é nesse ponto, após as metas estipuladas, que você vai definir as regras. E é muito importante que você tenha experiência de jogar para conhecer mecânicas, conhecer sistemas de regras que podem ser inseridos no seu jogo, adaptados para o seu jogo. E quando você for escrever sobre essa parte de game design, é muito importante que você tenha literatura sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui na descrição alguns livros que vão falar sobre mecânica de jogos. Outro ponto necessário é definir qual sistema de feedback que o seu jogo vai ter. Como ele vai informar aos jogadores e jogadoras que eles estão cada vez mais próximos de atingir a meta. Lembre-se, um bom jogo vai ter metas claras, regras que vão delimitar o que os jogadores podem e não podem fazer, como as jogadoras vão explorar criativamente os seus recursos, tem um sistema de feedback claro que vai deixar sempre na mente o quão próximos participantes e as participantes estão de vencer o jogo. E é aí, se você pensar, isso é tudo muito complicado, vai levar muito tempo, calma, requer experiência. Você não vai fazer um jogo de primeira. Não é normal isso acontecer. Poxa, você terminei aqui essa parte do jogo, o jogo está perfeito, lindo, maravilhoso. Exige balanço estatístico, você vai ter que estudar matemática, você vai ter que estudar estatística, principalmente quem quer trabalhar com jogos de cartas, com aleatoriedade, vai trabalhar sim com estatística e o principal agora é testar. Testar, balancear, testar novamente, fazer testes com múltiplos atores, não testar sempre com o mesmo grupo, convidar várias pessoas para testar, faz um print and play, joga na internet, pede para o pessoal testar e dá feedback. Então, avalie como foi essa primeira, segunda, terceira, quarta, quantas rodadas forem necessárias de teste. Avalie. Um bom lugar para apresentar os seus jogos são os encontros de board games, os encontros de card games que estão espalhados pelo Brasil. Lá você vai encontrar com várias pessoas, inclusive vários designers de jogos. E aí você pode ter um feedback ainda mais claro sobre o que pode ser mudado, quais outras mecânicas, quais outros sistemas de feedback pode ser interessante para o seu jogo. Teste é a parte fundamental, é onde nós vamos levar mais tempo. Você está lapidando o seu jogo. E aí, torna-se um ciclo. Você vai revisar as regras, vai lapidar o jogo, vai lapidar a mecânica, vai fazer testes, até que chegue em sua mente a seguinte afirmação. É isso. O jogo está pronto. Ele pode ser lançado. Então, essa é a ideia desse artigo, dar alguns pequenos ensejos para que você, game design iniciante, você professor, professora, educador, educadora, estudantes, por que não, possam criar os seus primeiros jogos de cunho colaborativo e também possam escrever e descrever esse processo cientificamente. Essa é a ideia desse artigo. Ele vai trazer um pouco da experiência da Criativa. A Criativa é um jogo que nós criamos no Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos, que ele simula uma agência de publicidade, propaganda e marketing. Só que ele é um jogo colaborativo, certo? Então, se você quiser saber mais, está aqui na descrição todos os materiais que nós usamos. Tem também um pouco sobre a Criativa. Eu vou deixar aqui o link sobre o jogo que nós criamos e utilizamos esse ciclo criativo de jogos colaborativos. Se você tem a intenção de criar jogos, pode ser que esse artigo te dê algumas noções, algumas ideias. Se você quer escrever cientificamente, descrever cientificamente o processo de game designer, esse é um artigo que vai te ajudar bastante na criação, na explicação e na publicação do seu primeiro jogo. Então, eu espero que tenham gostado. Todos os links estão aqui na descrição. Só lembrando que o canal Pesquisa e Jogos é uma
iniciativa do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Quer saber mais sobre o que o laboratório faz? Links aqui na descrição. Então, um forte abraço e até a próxima!